Vamos aos fatos. A Bíblia menciona aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, dos versículos 39 ao 43, o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Primeiramente, naquela época, a cruz era, digamos, a pior sentença que poderia existir para os crimes de uma pessoa, para os crimes hediondos, na verdade. Assim como ainda existe hoje em alguns países a sentença da cadeira elétrica, morte, para os crimes hediondos, naquela época também a cruz era a sentença pior para os crimes que existiam, a sentença que dava a morte. O Senhor Jesus não havia cometido nenhum pecado, como sabemos, nenhum erro, na verdade, como nós sabemos. Já os dois malfeitores, eles erraram, cometeram crimes e foram parar na cruz. Um dos malfeitores, inclusive, é mencionado na Bíblia. Eu vou depois procurar aqui o versículo, que eu não lembro o versículo exatamente, nem o livro, que logo após ficar blasfemando e falando coisas contra o Senhor Jesus, desceu um corvo pousou na cruz e bicou os olhos dele, deixou ele sem os olhos, ceguinho. Quanto ao outro, ele apenas estava lá. E pelas palavras dele, como vocês podem ver aqui em Lucas, esse, além de reconhecer que eles tinham errado e que eles mereciam estar na cruz, ele também reconhecia o Senhor Jesus, mesmo todo ensanguentado, mesmo todo ferido, como um rei. Enquanto que um não estava nem um pouco arrependido pelos seus erros, o outro não só demonstrava arrependimento, como também reconhecia o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Logo após o Senhor Jesus morrer, os dois malfeitores também morreram, porque logo após o Senhor Jesus morrer, o céu escureceu e houve um grande terremoto. Os guardas ficaram meio temerosos e decidiram que era melhor logo adiantar a morte dos dois malfeitores, porque os dois malfeitores possivelmente demorariam algumas horas para morrer, porque eles não sofreram nem metade do que o Senhor Jesus sofreu, porque afinal de contas o Senhor Jesus estava carregando os nossos erros, nossos pecados, nossas doenças, feridas sobre o seu corpo. Então, provavelmente, eles morreriam apenas algumas horas depois. Então, para que eles não ficassem sofrendo porque o céu escureceu e todos eles acharam isso muito estranho, porque ficou um breu, é como se fosse, 3 horas da tarde, é como se fosse 1 da manhã, 2 da manhã, de tão escuro que o céu estava. E naquela época, naquele lugar, principalmente no meio do deserto, apesar de ser uma cidade, não existia luz elétrica. No máximo, para eles conseguirem andar de noite, precisavam de um negócio, uma lamparina, uma coisa assim que acendesse fogo, para eles poderem caminhar de noite. Só que isso não era muito usado pelas pessoas, porque as pessoas não ficavam muito andando pelas ruas de madrugada, ou de noite após 6 horas da tarde, 7 horas, 8 horas da noite, 9 horas da noite. Então assim, o céu ficou tão escuro, mas tão escuro como se fosse de madrugada. E todo mundo ficou meio temeroso. Então, meio temeroso em relação ao que estava acontecendo com o mundo, com o tempo, com o terremoto que aconteceu do nada. Eles resolveram adiantar a morte dos malfeitores, e eles acabaram morrendo logo após o Senhor Jesus. Só que a questão aqui os dois malfeitores cometeram crimes. Se eram os mesmos crimes ou não, a Bíblia não menciona. Apenas os dois cometeram crimes e foram crimes graves porque os levaram até a cruz. Só que um deles estava arrependido, demonstrava arrependimento e reconhecia o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Já o outro não demonstrava arrependimento algum, como também blasfemava e falava palavras contra o Senhor Jesus, zombando dele. A Bíblia deixa bem claro. Jesus respondeu ao pedido daquele que reconheceu o Senhor Jesus como rei e disse que ele nada havia feito para estar ali. As palavras de Jesus, em verdade te digo, que hoje estará subindo no paraíso, não foram para os dois que estavam ali, que estavam ao lado dele. Foi somente para aquele que o reconheceu como rei e demonstrava arrependimento. Jesus via isso no coração dele. E aquelas palavras foram para aquele que estava arrependido. Os dois cometeram crimes da vida toda e somente um deles ouviu que estaria no paraíso com o Senhor Jesus. Quando os dois morreram, eu acho que fica bem claro quem foi para o paraíso e quem não foi para o paraíso. O que foi para o paraíso foi aquele que reconheceu o Senhor Jesus, enquanto que aquele que blasfemava não só perdeu os olhos, como foi direto para o inferno. A questão aqui eu não apenas vejo ao meu redor, como eu tenho certeza que você também vê, talvez você fale, não sei, mas você provavelmente vê que as pessoas erram o tempo todo. Nós não sabemos o que as pessoas erram, deixam de errar, porque somente quem sabe da atividade das pessoas, somente quem vê o dia da pessoa 24 horas por dia, 7 dias da semana, é Deus. Então só Ele pode dizer com clareza e com certeza quem é que subiu e quem é que foi pro inferno. Nós não podemos afirmar isso sobre a vida de ninguém, por mais que a vida de uma pessoa nos pareça santa, nos pareça sem erros, porque ninguém vive sem erros. Algumas pessoas acabam pensando, acabam falando, acabam fazendo alguma coisa que na verdade seja contra os princípios de Deus.
Mas o fato é que por mais que você ou eu gostemos, nós amemos nossos parentes ou nossos amigos, nós não podemos afirmar de maneira alguma que tal pessoa foi para o paraíso ou tal pessoa foi para o inferno, porque nós não sabemos de verdade ou se as pessoas eram arrependidas ou não de seus erros. Então, o que nós podemos esperar de fato, de verdade, é que as pessoas elas tenham ido para o paraíso. É claro que muitas vezes palavras, ações e pensamentos das pessoas revelam muito sobre o seu caráter e podem dar assim, podem, não tô falando que dão, tô falando que podem, é uma possibilidade, não uma certeza. E que podem dar uma possibilidade de para onde a pessoa iria, para o paraíso ou para o inferno. É claro que nenhum de você nem eu podemos afirmar isso. Mas eu acredito que as palavras, as ações e pensamentos de uma pessoa atentamente segundos antes da pessoa morrer podem dar uma indicação de para onde ela iria, mas é claro, não podemos afirmar isso de absolutamente ninguém. Então não podemos dizer que, a pessoa errou, cometeu erros, ela foi lá, morreu, ou morreu cedo, ou morreu na velhice e foi direto para o paraíso. Entenda uma coisa, filhinha de Deus, o paraíso não é a casa mãe Joana, onde a pessoa simplesmente morre e vai para lá. O reino de Deus é claramente descrito na Bíblia é claramente afirmado na Bíblia como uma herança. Você não morre e vai simplesmente para lá. Assim como na vida real, há pessoas milionárias que deixam um testamento. Nós vemos sempre direto na mídia que pessoas, às vezes milionárias, que eram conhecidas no mundo ou que não eram conhecidas por pessoas como você e eu, anônimas, que deixaram uma fortuna enorme e às vezes apenas, vamos supor que a pessoa tinha vários parentes, mas apenas um ou dois ou três parentes herdaram aquela imensa fortuna, enquanto que os outros todos eles ficam brigando entre si pela fortuna, só que apenas alguns deles, ou apenas um deles, herda a imensa fortuna. Assim como uma pessoa milionária, bilionária da vida, nem sempre vai deixar toda a sua fortuna, todos os seus bens, suas casas, seu dinheiro, para todos os seus parentes, ou apenas deixa para os seus amigos, da mesma forma é no reino de Deus. Às vezes, não temos como saber se a pessoa que era milionária conhecia a fundo os seus parentes, para deixar sua fortuna para alguns parentes ou para todos os parentes, ou ao invés de deixar para sua fortuna para parentes, deixar para amigos. Um caso muito conhecido no mundo todo, um caso conhecido recentemente no Brasil, foi quando o apresentador Gugu Liberato faleceu e que a esposa meio que ficou brigando com os filhos, com o resto da família, para querer a herança, e os filhos queriam ou não queriam essa herança. E o caso conhecido no mundo todo foi o caso do Michael Jackson. O Michael Jackson era bilionário, existiam acusações contra ele, existiam muitos problemas na vida dele, só que ele tinha muitos irmãos, tinha mãe e tinha os filhos e tinha os filhos dele. Ele tinha muitos irmãos, só que apesar de com a imensa fortuna que ele tinha, ele não deixou a imensa fortuna que ele tinha, não dividiu entre cada um dos irmãos dele, entre o pai dele e com a mãe dele. Não. As únicas pessoas que herdaram a imensa fortuna que ele deixou foram os filhos dele. Não, se não me engano, atualmente, inclusive, quem está tomando conta da herança para os filhos é a mãe, porque acho que, se não me engano, existia uma certa idade para a qual foi definido que os filhos dele tivessem acesso à fortuna. Digamos que eles apenas ficaram com migalha, não migalha assim, uma pequena porcentagem, meio que pegar uma pequena porcentagem dessa mesma fortuna para poder fazer uso fazer uso pessoal. É que assim como milionários da vida real não vão deixar sempre a sua fortuna para todos os parentes, da mesma forma é no reino de Deus. Por mais que as pessoas demonstrem ou não amar o Senhor Deus, não é só porque a pessoa morre que ela vai direto para o paraíso. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. E a partir do momento que a pessoa morre, de acordo com o seu coração, não somente com o relacionamento com Deus, mas de acordo com a pessoa, sim, com o relacionamento com Deus, perdão, isso foi um erro. De acordo com o relacionamento da pessoa com Deus, quando ela acreditava em Deus, se ela citava o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e se ela vinha se arrepender de todos os seus erros e pecados antes de morrer, ainda que ela tivesse não tomado a Santa Ceia e se batizado, a partir do momento que a pessoa sente arrependimentos e reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então sim, a entrada dela é uma garantia para o céu. Ainda que muitas pessoas dissessem que ela não merecia, ainda assim, essa pessoa tem entrada garantida para o céu. Diferente de outras pessoas. Então, o que você e eu podemos pensar é desejar do fundo do coração que aquela pessoa que morreu tenha sim ido para o paraíso. Mas é um erro afirmar que aquela pessoa morreu e foi para o paraíso, porque a gente não sabe como era o coração daquela pessoa. Muitas pessoas falam de Deus, muito de Deus, da boca para fora, mas lá no fundo o coração delas estava afastado de Deus. E um bom exemplo disso eram os fariseus, que falavam muito de Deus, falavam muito das escrituras, eram muito religiosos, mas nós sabíamos que o Senhor Jesus vivia dando broncas e lapadas neles o tempo todo, né? Então, o reino de Deus é uma herança. E assim como a gente faz o nosso melhor para conseguirmos herdar essa herança, da mesma forma
que qualquer pessoa que seria parente de uma pessoa milionária ou milionária faria o possível para que também pudesse se tornar herdeira dessa fortuna, assim como entre as pessoas também é com o reino de Deus. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui, comente aqui embaixo sobre algum tema que você gostaria de ver aqui no canal e compartilhe também nas suas redes sociais, que isso ajuda muito o meu canal a crescer e também ajuda a propagar o Evangelho do Senhor para que outras pessoas possam ser salvas. Então, se você gostou desse vídeo, se Deus quiser, Deus abençoe vocês. Um beijo, obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchauzinho!